cada sessão 20 minutos de apresentações, tá? E aí a gente deixa 10 minutos para questões. A gente pode combinar com vocês, se vocês querem fazer essas perguntas logo em seguida ou quer deixar tudo para o final. Logo em seguida? Então tá bom. É porque... Fernanda, a Rosane vai controlando o tempo, tá? Boa tarde a todos, meu nome é... Está conseguindo me ouvir daí? Tranquilo? Que bom. Meu nome é Fernando Sérgio Nunes, sou professor da Secretaria de Estado de Educação aqui do Distrito Federal. Vou apresentar a comunicação chamada Processos Visuais em Videoclipes, Contribuições da Linguística Sistêmica Funcional para a Gramática Visual. Meu objetivo desse trabalho, gente, vai ser apresentar para vocês como é que o modelo desenvolvido por Wesley Van Leeuwen, que é a gramática visual, é o livro Reading Images, pode ser aplicado em videoclipes. E a influência da gramática sistêmica funcional na criação da gramática visual, que é muito grande. Wesley Van Leeuwen, de 2006, que é a segunda edição, defende que o modelo de análise proposto pela gramática sistêmica funcional é aplicável à investigação do uso integrado de recursos semióticos, especialmente na composição de imagens. A gramática visual é mais voltada para imagens, para imagens estáticas, mas o modelo que se propõe também é aplicável ao uso integrado de outros recursos semióticos. Recursos semióticos, para quem não está tão habituado com essa nomenclatura, é, por exemplo, o olhar, a linguagem corporal, é um recurso semiótico, a música é um recurso semiótico, a língua mesmo é vista inclusive por Halliday como um recurso semiótico. Então, o recurso semiótico parte do pressuposto que, como a língua é explicada, como o recurso semiótico língua é explicado, é possível explicar outros sistemas semióticos, outros recursos, como funciona de outros recursos. Esse trabalho é importante também lembrar uma coisa, ressaltar aqui: boa parte dos termos técnicos dessa teoria carece de uma tradução para o português de maneira mais fixa. Por exemplo, a gramática ainda não foi traduzida para o português, uma tradução oficial da gramática. O que acontece são mais teses e artigos que traduziram para o português alguns termos dessa gramática. Então, vou usar de uma tese de doutorado muito boa da Novelino, de 2011, que ela, por ser até fazer uma tese sobre o ensino de inglês, o uso de imagens, eu acredito que ela é bem preparada para conhecer a tradução dos termos em inglês. Acho que o trabalho dela é muito bom nesse aspecto, né? A relação entre a gramática sistêmica funcional e o Wesley Van Leeuwen começa pela relação entre as funções. A função ideacional diz respeito na gramática sistêmica funcional ao uso da linguagem para representar o mundo e construir a experiência humana por meio de sistemas de transitividade, né? Dentro dos processos, por exemplo, que é essencial nesse sistema: processo material, processo mental. Wesley Van Leeuwen vão pegar essa função, eles vão defender que acontece um processo análogo em imagens por meio da função representacional, que pode ser expressa, por exemplo, por meio de representações narrativas. São representações em que as pessoas fazem alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa quer focar uma relação de uma luta. Por exemplo, você quer mostrar que um elemento está em conflito com o outro. O que acontece? A imagem vai visualizar uma pessoa, por exemplo, dando um soco na outra, esmagando a outra. E nessa posição haverá um vetor, que é o processo. Por exemplo, vamos ver, nesses tempos eleitorais aí, muito visualizado, quando alguém dava uma pancada no outro. Vamos botar uma charge que eu vi do Aécio dando uma pancada na Dilma, vamos dizer assim. Seria um vetor do Aécio violentando a Dilma. Então seria como se fosse o ator, Aécio Neves, o agente, Hector, um vetor que seria um vetor unidirecional, para ficar mais claro na análise dos dados, e a Dilma como o alvo. Então é até bastante semelhante ao processo material da gramática sistêmica funcional. Então eles usam algumas coisas para representar dessa maneira. Vai ficar mais claro na análise do videoclipe, eu vou
desmembrar melhor essa análise para ficar mais clara. A função interpessoal diz respeito ao uso da linguagem a fim de estabelecer interações sociais. Quest Van Leeuwen defende que um processo semelhante acontece em imagens, por meio da interação entre os participantes representados e os viewers, que são os observadores. Os viewers são aqueles que veem os textos, que observam o texto multimodal, principalmente de imagens, ou seja, se temos um anúncio e passamos de carro e vemos esse anúncio, nós somos os viewers, os observadores deste anúncio. Então é muito importante essa atenção. Isso estabelece o quê? A interação por meio da imagem se dá principalmente da relação que nós construímos com o anúncio. Então nós somos os viewers e o anúncio muitas vezes busca, nos encara, principalmente por meio do olhar. De repente tem alguém olhando, apontando para a pessoa, já cria uma interação mais forte por meio do olhar. E por último tem a função textual, que diz respeito à construção e organização da linguagem. O Quest Van Leeuwen diz que o processo análogo acontece por meio da função composicional. São três principais elementos composicionais, que são a saliência, ou seja, quando um elemento da imagem ou qualquer outro recurso semiótico está mais em evidência. Por exemplo, qual é a maior figura? Por exemplo, por que essa figura está maior? Por que tal participante está mais representado de maneira mais clara? Há mais luz sobre esse participante. Ele é colorido e os outros são preto e branco, por exemplo. Ou ele só é preto e branco e os outros são coloridos. Isso faz parte da análise da saliência. O valor da informação é a posição dele. Por exemplo, na posição central, o participante tem mais valor. Na posição mais marginal, mais à margem, né, de uma imagem, já tem menos valor. E por último, o enquadramento, que já seria uma divisão, mais imagens mais específicas, que é uma divisão por meio de uma linha, especialmente. Aqui eu vou fazer a análise, então, para mostrar como a linguística sistema funcional pode ser interessante, do videoclipe do Michael Jackson que ele gravou no Brasil, né, o Tem Doniqueira Baranço. Eles não se importam conosco, eles não ligam para a gente, que é essa tradução. Primeira coisa que chama a atenção são duas observações. Uma é sobre o modo como eu quis apresentar esse vídeo. Eu preferi, em vez de botar apenas imagens separadas, estáticas, mostrar o trecho do vídeo. Porque eu acredito que quando a gente quer analisar um texto multimodal, e esse texto é um vídeo, se eu quero mostrar um trecho desse vídeo, e esse vídeo, por exemplo, inclui música, no suporte como esse do Data Show, no suporte computador, PowerPoint, é possível mostrar o vídeo para vocês. Então, eu quero mostrar para vocês o trecho, não só uma imagem do Michael Jackson parado no videoclipe, porque isso também não dá para mostrar para vocês a música. Então, eu vou mostrar logo o trecho inteiro. Vai ter uma marca d'água, porque o único editor de vídeo que eu consegui aprender para fazer, infelizmente, deixava essa marca d'água, porque o registro eu tentei pagar com o boleto, mas ainda não veio a senha. Eu vou até vender os meus direitos aí na mídia, mas vai ficar mais ou menos assim. O primeiro elemento que eu vou mostrar para vocês é a saliência da função composicional aqui, em relação aos recursos semióticos. A saliência aqui, gente, fica muito mais em relação à própria figura do uso integrado dos recursos semióticos em relação à música. Quando é o Michael Jackson que está cantando, então, tudo que eu quero dizer que eles não ligam pra gente, né? A Wanna Say They Don't Care About Us mostra a figura do Michael Jackson. Só que após ele cantar, já há um foco maior, vou mostrar aqui de novo para vocês, da percussão. Porque é o recurso, porque é a parte semiótica que se destaca. Então, se destaca no áudio, também precisa se destacar no vídeo. Essa é uma maneira como é colocada a saliência. Então, só para repetir para vocês perceberem melhor isso, que bem na hora. Aí, ó. Inclusive, fortalece a relação do us, né? Nós. Não é só o Michael Jackson, é um grupo que está com o Michael Jackson. Como é que a voz desse grupo é mostrada? Por meio da percussão, o olodum, né?
Na música original, inclusive, não tem o Olodum. Então depois, quando ele inclui o Olodum para fazer o videoclipe, o Us é fortalecido por esse som da percussão do Olodum. Então sempre que o Olodum vai estar mais saliente, o som, a imagem também estará saliente. Então é uma questão de composição textual, é relacionada à função textual, à saliência. Então na função composicional isso fica muito evidente e é muito importante isso na produção de um texto multimodal com qualidade. Vamos dizer, esses são textos bem produzidos, vamos dizer, um videoclipe do Michael Jackson gravado pelo Spike Lee, que é um diretor muito famoso. Então tem essa concentração que cria uma relação mais forte em relação ao texto. A função composicional já ficaria mais clara e agora a gente vai para a função interativa. Eu vou analisar a variável olhar. Quando o elemento olha para a gente, o participante olha para a gente, ele nos pede alguma coisa. Ele cria uma relação com quem está dentro do vídeo. Olhar não é por olhar. Não se olha num texto multimodal visual por olhar, só por olhar. Tem uma relação muito forte. Então essa relação é para criar um vínculo com o viewer, ou observador em português. E aqui esse vínculo é bem interessante, que vem acompanhado de uma crítica social relativamente forte no momento. Vamos ver aqui, vou botar aqui para vocês verem o trecho. Eu acho que ficou bem claro esse trecho, como o Michael Jackson sempre está olhando para a câmera e apontando para o público. Então, começa bem assim, a primeira parte da letra, ele fala, tell me what was become my life. Ou seja, tell me, como a gente viu até com o Thompson, que a questão da função interpessoal, o verbo no imperativo, ele cria uma relação interpessoal muito forte. Então, cria uma interação. Tell me, diga-me, né? Me diga alguma coisa, o que se tornou a minha vida? Ele aponta para o público, para o viewer do texto, ele pergunta o que aconteceu com a minha vida afinal. Ele se classifica, I am the victim of police brutality, ou seja, sou vítima da violência da polícia. Inclusive ele aponta para o policial quando ele fala, tell me, né? Me diga o que aconteceu com a minha vida. Então ele cria uma relação por meio do olhar. Isso está combinado, toda a linguagem converge para esse ponto. Por quê? É um momento da música, para começar, em que a letra diz isso, cria essa interação, tell me diga, deixe isso claro, interaja comigo, me fale você. Ele cria uma relação com o policial, depois ele vem com uma relação com o público que está consumindo esse vídeo, né? O que aconteceu com a minha vida? Em vários momentos ele aponta para o público e fala, então, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre a minha vida ter se tornado uma questão complicada, sobre a polícia agir de forma brutal, sobre, em outros momentos da música ele fala que as pessoas comem comida de cachorro, que as pessoas não têm condições para viver, que ele tem duas crianças, que ele é pai de duas crianças, mas sofre com a brutalidade. Então, é um problema sério que a gente tenta chamar a atenção do público em relação a isso. Como é um momento chave do vídeo, da letra, nesse momento, já que a linguagem fala isso, me diga você, Michael Jackson deixa isso de maneira mais efusiva também, né? E aqui, vamos agora para a função representativa, né, do processo de ação, que diz respeito justamente a você ter o ator e a meta, o alvo. E na gramática textual seriam os processos, por exemplo, processo material, eu acho que fica bem claro isso, né? Tem o processo de acontecer um agente e um alvo. E aqui é interessante que, como é um vídeo para mostrar, destacar o us, uma relação recíproca, então é muito focada em uma relação de união desse videoclipe. Então, em vários momentos vão ter muitos processos em que vão ser o que a gente chama de bidirecionais. Um vetor bidirecional que aponta para as duas direções, as pessoas fazendo a mesma ação, ou são vetores sequenciais, em que há um agente, há dois agentes, ao mesmo tempo os participantes são agentes que
pacientes do processo. Vai ficar mais claro, eu acredito, nessa parte aqui. Eu quero destacar para vocês essa cena aqui dele com a mulher, porque é um momento justamente de que mostra união. Quer destacar o Luz, a música fala que nós sofremos com isso, que as pessoas devem se unir em relação a isso, mostrar essa crítica. Então, já que ele quer mostrar um Luz, que ele está próximo de todos, ele vai destacar esse tipo de processo na imagem bidirecional, em que você vai ter pessoas interagindo. Ao mesmo tempo, Michael Jackson é o ator de ter ação e a mulher negra também age como paciente e atriz, vamos dizer, agente, vamos dizer assim. E por último, eu acho que é o que eu pesquisei, inclusive na minha dissertação de mestrado, também relacionado a essa função representativa, são os processos reacionais. Um videoclipe em si, claro que ele tem um tom artístico muito forte, ele veicula informações, só que a essência dele é fazer a promoção de uma música, a promoção de um artista. Então, até numa música, vamos dizer assim, de tom mais de crítica social como essa, a identidade do artista vai ficar muito saliente sempre nos videoclipes, porque afinal é um texto, vamos dizer, é um tipo publicitário, só que da música. Então vai ser muito comum tentar mostrar a reação das pessoas em relação ao artista. Então aqui é um exemplo que no solo da música, que é justamente onde a voz do Michael Jackson some, é um momento que o diretor aproveitou para mostrar a reação das pessoas em relação a ele. Então acontece processos reacionais. O que é esse processo? É quando as pessoas estão olhando o evento e reagem ao que estão vendo. O exemplo é bem clássico, que vocês vão observar, e é muito comum isso sempre que vem com os discursos de ícones da música aqui. Então, ficou já para essa última parte de análise, deixar bem claro para vocês, o videoclipe mostra justamente as pessoas reagindo ao Michael Jackson. E aí até uma diferença interessante entre o que a gramática do design visual propõe e a análise de vídeos. Porque quando a gramática do design visual mostra uma imagem de alguém reagindo e só mostra a pessoa reagindo, dá a entender o quê? Que é um processo não transacional que a gente chama. Seria que ele não está sendo mostrado o que é que essa pessoa está vendo. Só que no caso do vídeo, especialmente do videoclipe, esses processos reacionais, eles costumam deixar claro o que a pessoa está vendo. Ora, o vídeo não deixa dúvidas que o processo reacional, na verdade, ele é transacional, porque as pessoas estão reagindo ao evento. As pessoas estão vendo, estão lá gritando, acenando, não é para nada, mas sim ao Michael Jackson. Eu defendi isso já na minha dissertação de mestrado. Os processos reacionais que envolvem fãs e videoclipes costumam ser do tipo transacional com um fenômeno elíptico, ou seja, há uma elipse. Então eu acho que a própria gramática de design visual, quando aplicada a vídeos, tem algumas particularidades. Por exemplo, a elipse de um processo. O que a princípio na gramática visual não seria uma elipse, não há muito a elipse, é mais uma sentença solta. O vídeo já nos proporciona a ideia de texto mais ampla, de referências, de elipses, que é mais interessante já para nós analisarmos alguns pontos. Então eu acredito que a linguística funcional, a partir desse pressuposto da análise das funções, dos processos que ela nos mostra, pode ser aplicada à análise da junção de diversos recursos semióticos. Como a gente viu, a música é bem produtiva, né? Ver a análise dos recursos semióticos da música, ver o que é mais saliente, não é só saliente a imagem, é saliente o som também. Mas que ainda precisa se aprofundar a análise de cada recurso semiótico. Eu acho que é o grande salto que ainda falta para a gramática visual.
dar uma análise mais profunda do que significa cada recurso semiótico. Por exemplo, no caso de uma música, por que o tom da música, determinado tom, pode ser mais influente do que o outro, por exemplo. E é isso, aqui são as referências bibliográficas. Quem quiser ler a dissertação a tese de doutorado da Nogueira, eu recomendo bastante, da PUC do Rio, né? Eu recomendo bastante porque ela dá essa tradução dos termos da gramática visual e é muito importante essa tradução. É isso.